Este contrato de namoro, contanto que não firam os direitos e os bons costumes, esse contrato de namoro vai poder deixar bastante claro ali que não se trata de uma união estável. Portanto, o regime de divisão de bens não será o regime legal, o regime da união estável. Não será a comunhão parcial de bens, que é o regime de bens da união estável. Eu vou explicar rapidamente, antes de terminar a live, o que é o regime da comunhão parcial de bens. Contrato de namoro é o seguinte: eles podem fazer um contrato de namoro cujo principal objetivo desse contrato de namoro é deixar lá expresso para todos os fins de direito e até sociais, dizer, nós não estamos vivendo uma união estável. Nós temos um relacionamento, é um relacionamento afetivo, homem, mulher, etc., mas não se trata de um relacionamento que, após o término, as questões atinentes a esse relacionamento deverão ser resolvidas nos moldes da legislação que trata a união estável. Não, aqui é um relacionamento. E, por exemplo, pode ter um contrato de namoro onde as pessoas digam, nós estamos juntos e não queremos nada um do outro. Nem durante o relacionamento, nem depois. Não há mistura nenhuma. Contrato de namoro. Vai poder durar o tempo que for. Pode ficar na casa um do outro ou não. Podem ter filhos ou não. E ainda assim será um contrato de namoro. E não terá meação lá na frente. Esse contrato de namoro, eles podem também chegar a um denominador comum e falar assim, olha, nós temos alguns direitos sim. Não é uma união estável, mas eu vou lhe dar, sei lá, a mulher pode falhar se ela se tiver mais condições financeiras, uma situação patrimonial melhor do que o homem, e a mulher pode falar, olha, é um contrato de namoro, nosso vínculo não é vínculo de união estável, tudo no papel, mas eu vou lhe dar uma ajuda financeira para custear um curso, eu vou lhe dar uma mesada. No caso do amado, não está claro se era união estável ou contrato de namoro. Não sabemos ainda. Está com cara de união estável. Mas no caso do amado, ela admite que ele lhe dava uma pensão, uma mesada de 10 mil reais para pagar a faculdade e para pagar as suas despesas pessoais. Então, um contrato de namoro, já para terminar de falar de contrato de namoro, é uma opção que muitas vezes, quando pessoas se encontram, cada um já tem o seu patrimônio e não querem mistura. Fazem um contrato de namoro. Fica muito claro e nenhum poderá cobrar do outro depois nada, em regra, nada que não esteja dentro do contrato. Agora, onde é mais comum o contrato de namoro? Nesses meios, onde um dos componentes do par afetivo tem mais patrimônio do que o outro e resolve deixar tudo às claras já de imediato. Ou seja, se eles estão com um interesse afetivo, ou um interesse, seja qualquer outro interesse, na pessoa do outro, que não seja dinheiro, eles já optam por deixar tudo às claras, por escrito, num contrato de namoro. Vale o que está no contrato de namoro. Ponto. Jogador de futebol faz muito isso, artista faz muito isso, empresários fazem muito isso. E é claro, como eu disse, isso vale tanto para relações entre héteros, como também para relações entre pessoas do mesmo sexo e tudo mais. Bom, talvez daqui a pouco todos passaremos a saber que o Amado Batista, lá atrás, no início, em algum momento do relacionamento, assessorado, sentou-se com a Liza e, olha, vamos aqui por isso e por isso e por aquilo, vamos assinar aqui um contrato de namoro, onde os seus direitos serão esses e tal. Ela pode ter topado e assinado. Talvez, já vi casos em que não foi publicizado no primeiro momento que havia o contrato e havia o contrato. E a pessoa depois passou a questionar o contrato de namoro dentro de uma ação, dizendo, esse contrato é nulo, porque eu não sabia o que eu estava assinando, eu fui assessorado ou assessorada pelo advogado dele ou dela que não me explicou, olha o problema. É por isso que as coisas têm que ser feitas
da maneira mais clara e sempre documentando a manifestação da vontade de ambos. Muitas vezes tem um contrato de namoro, mas o fulano ou a fulana vai questionar. Houve um vício de consentimento. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Não me explicaram direito. Ponto. Agora, voltando e caminhando para o final da live. Em relação a esse caso do Amado Batista e da Laísa, está com um cheiro forte, grande, de que se tratou de uma união estável. Não se sabe a quando se iniciou essa união estável. Uma vez concluindo o que foi união estável, vai ter que se determinar. É importantíssimo se determinar o ponto inicial dessa união estável. Já sabe que eles tiveram uma convivência de 7 anos. Mas será que os 7 anos serão comprovadamente de união estável? Ou só apenas 5, ou 3, ou 1? Isso é muito importante. Porque se for reconhecido por acordo ou por ação judicial de que eles viveram da data tal até a data tal em união estável, todo o patrimônio, tudo aquilo, melhor dizendo, que foi acrescido ao patrimônio do amado durante o tempo em que esteve com ela, ela terá direito à metade. Então vamos imaginar que Amado tivesse uma fortuna de 100 milhões de reais no ano tal, na data tal, em que os advogados da Laísa conseguissem convencer o juiz a reconhecer que na data tal, no ano tal, iniciou-se a união estável entre os dois. Daquela data até a data em que se terminou, se comprovasse que se terminou a união estável, se o Amado, nessa data, já tinha 100 milhões, e durante essa união estável ele conseguiu mais 10 milhões, ela tem direito a 5 milhões desses 10 milhões. Tudo tem que ser comprovado. Primeira coisa, houve união estável? De quando a quando? Qual é o patrimônio dele que ele conseguiu? O que é que rendeu? O que é que de show a mais ele fez? O que é que as fazendas dele rendeu? E claro, se ela também pessoalmente acresceu algo individualmente ao patrimônio dela, ele também tem direito a isso. Aí é uma via de mão dupla, certo? Então vejam vocês, toda a diferença do mundo. Se ele tivesse, ou se ele foi bem orientado lá no início pelo seu jurídico, ele sentou-se com ela e fez um bom, correto e legal contrato de namoro, e ela não poderá reclamar nada. Nada daquilo que estiver fora do contrato de namoro, não é? Então talvez eles partiram de uma relação de confiança, na cabeça dele, na cabeça dela, eles estivessem achando que era um contrato de namoro, mas informal. Na vida, o que vale é igual no direito do trabalho. No direito do trabalho tem o chamado princípio da primazia da realidade. Não adianta o patrão falar, eu não assinei a sua carteira, então você não tem direito trabalhista, não é uma relação de emprego. Não, vai se verificar no plano da realidade se ali estavam presentes aqueles requisitos que a legislação trabalhista diz lá que presentes, uma vez presentes, é relação de emprego, tem direito a todas as verbas decisórias. Em certo sentido, também no seio das relações afetivas, vai se verificar o que é que de fato aconteceu na realidade, independente do papel. O que é que aconteceu? Não é? Então é isso, é uma questão muito interessante. Vai se discutir aí, pessoal, necessidade de pensionamento, vai se discutir. Primeira coisa, se houve união estável, o que é que houve, né? Mas depois, sabendo o que é que houve, vai se discutir os desdobramentos, as consequências jurídico-patrimoniais disso. Um caso muito interessante, eu repito, estou evitando emitir opiniões porque não conheço o caso concreto, seria até antiético de minha parte, mas do ponto de vista panorâmico, nós podemos sim fazer aqui essa análise, até porque serve, e esse é meu objetivo aqui, serve de maneira didático-pedagógica para seguir esse nosso compromisso que temos com a população por meio da autorização do artigo 133 da Constituição Federal
que diz lá que o advogado tem função essencial na administração da justiça. E eu penso, e vários pensam, uma das funções do advogado, inclusive, quando possível, é fornecer essa educação, lições preliminares do direito para a população. Isso é bom para todo mundo, nós vamos nos educando mutuamente enquanto sociedade. Essa foi uma live, penso que de um tema bastante interessante. Outras virão. Fiquem atentos sempre aos cards, aos vídeos que colocamos aqui, aos stories. Podem interagir à vontade. Vamos todos construindo mutuamente a cidadania brasileira, sobretudo em tempos tão difíceis que estamos vivendo no Brasil, de baixíssima segurança jurídica, em que a cidadania tem que se proteger de muitos abusos de autoridade que têm acontecido no nosso país. Um povo educado, é um povo que não é injustiçado. Até a próxima. Onde eu aperto para ogro digital que sou, onde eu aperto para dizer aqui? Onde? Aqui no X.